Propriedade 2 de determinantes. Ele diz o seguinte, que se você olhar, isso daqui está simbolizando linhas, né? A1 é a linha 1, A2 é a linha 2, até a linha AN. Se isso é uma matriz de ordem N, e se AJ é igual a AK, ou seja, você tem duas linhas iguais, com J menor do que K, ele na verdade coloca isso daqui só por formalismo, mas tanto faz, né? O K maior do que o J menor do que o K, ele só quer dizer, na verdade, que elas são linhas diferentes, né? Ou seja, estão em posições diferentes, mas os elementos dessas linhas são iguais, então o determinante de A vai ser igual a zero. Bem, a prova ele disse que será feita no apêndice ao livro deste capítulo, e ele não deixou lá, não foi à toa, ele deixou lá porque de fato é uma demonstraçãozinha chata de fazer. Eu vou deixar apenas como leitura para vocês, mas eu quero lembrar a vocês que é importante, bem, quando eu digo que vou deixar como leitura, significa dizer que eu não vou cobrar os passos da demonstração na prova, tá? Então quero dizer a vocês que é importante, e isso foi inclusive o que ele fez também no livro. Então quero dizer a vocês que é importante que vocês saibam disso, mas acredito que alguns de vocês, ou todos talvez, passaram por essa situação, né? Vai calcular um determinante, e aí a matriz tem duas linhas iguais ou duas colunas iguais. Então não há o que calcular, o determinante vai ser sempre nulo. E para a gente, na verdade o que acontece é o seguinte, vocês lembram que o determinante, né, a gente vimos não, vou falar o português correto, né? A gente viu na aula passada que, por exemplo, se você pegar um determinante de ordem 3, pensar num determinante aqui de ordem 3, se você pensa num determinante de ordem 3, é ruimzinho de desenhar assim, é A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. A gente viu na definição na aula passada que isso é, você vai fazer produtos onde você escolhe um elemento na primeira linha, aí quando você vai escolher um elemento da segunda linha, você tem que escolher um elemento que não esteja na mesma coluna do primeiro, e quando você vai escolher um elemento na terceira linha, você escolhe um elemento que não está nas colunas anteriores. E aí, consequentemente, a gente viu que o primeiro elemento sempre vai ser a primeira entrada, né, o primeiro índice de cada elemento sempre vai ser 1, depois 2 e depois 3, né? Então, porque você vai pegar um da primeira linha, depois um da segunda linha e depois um da terceira linha. E na hora em que você vai olhar o segundo, por exemplo, no 1 deu o próprio 1 aqui. Aí quando eu peguei o 2 deu o 3. E quando eu peguei o 3 deu o 2. Então, o que determina essa escolha é uma permutação de 1, 2, 3. E como tem 6 permutações de 1, 2, 3, o determinante no final ficou sendo justamente aquela somatória, né, que a gente fez. Aquela somatória onde você tinha o sinal, né, o sinal das permutações, e depois você tinha o produto desses produtos aqui. Eram 6 produtos. Quando você tinha ordem 3, onde você tinha os 3 primeiros produtos positivos, e depois você tinha, na verdade, para cada um você tem um sinal. Então deixa eu tirar esse sinal que eu coloquei aqui. O sinal vai mudando, né? As 3 primeiras eram positivas e depois você tinha as 3 últimas positivas. Aí o que acontece? Quando você tem duas linhas iguais, esses produtos ficam em pares. Ou seja, se aqui dá um certo número A, aqui também dá. Se aqui dá um número B, aqui também dá um número B. Se aqui dá C, aqui também dá C. Então, como é um positivo e um negativo, essa soma acaba sendo zero. Então, é isso que acontece com essa propriedade, e na verdade a demonstração baseia-se nesse fato, de que vai se formar os pares e que no final o determinante acaba sendo nulo. Então dá uma lida no apêndice, se quiserem, podem dar uma lida no apêndice e olhar que a demonstração que está lá, com meio mundo de índices, chatinha de ver, mas no final a ideia que está na demonstração é essa, tá? Bem, propriedade 3.
Dada uma matriz A de ordem n, suponhamos que B é a matriz obtida da seguinte maneira. Você tem uma matriz A, né, que tem o A1 até o AN, e entre elas tem um tal de AI e um tal de AJ. Então ele constrói uma matriz B, que tem do A1 até o AN também, né, as mesmas linhas, só que ele troca a posição do AI e do AJ. Então o que ele está afirmando aqui? Ele está dizendo que nesse caso o determinante muda de sinal. Quando você troca a posição de duas linhas, o determinante muda de sinal. Então, primeira propriedade, se duas linhas forem iguais, o determinante é nulo. Na verdade, segunda propriedade. A primeira propriedade era essa daqui, que afirma que se você tem um determinante qualquer e você tem uma linha que pode ser vista como a soma de duas linhas, então você pode dividir o determinante em duas partes. É isso, era essa a primeira parte, a primeira propriedade. Então, terceira propriedade é que a segunda propriedade é que diz que se você tiver duas linhas iguais, o determinante é nulo. E a terceira propriedade é que diz que se você mudar a posição das linhas, então o determinante muda de sinal. Se trocar duas linhas, o determinante muda de sinal. Olha, ele nos dá uma demonstração aqui. Ele diz, de fato, se você vai calcular o determinante da soma, né? Da soma, ele trocou a posição das linhas, né? Então, as duas linhas que ele vai trocar de posição, ele está dizendo assim, eu poderia fazer o determinante, e no lugar das duas linhas que eu vou trocar de posição, eu, ao invés de colocar as linhas, eu coloco a soma delas duas, né? Então, se eu vou trocar as duas linhas, a linha AI e a linha AJ de posição, e eu quero provar que, na verdade, o determinante vai ser de sinal contrário, eu vou começar pensando no determinante onde, no lugar das duas linhas que eu iria trocar de posição, eu vou colocar as duas somas, certo? Porque ele quer usar a propriedade 2 para poder resolver isso. Bem, aí, já que há duas linhas iguais, né, ele consegue fazer isso. Então, pela linearidade em cada variável, bem, se eu tenho isso, eu tenho que a propriedade 2 garante que as duas linhas iguais aqui, o determinante é nulo. Então, eu tenho que o determinante dessa matriz aqui vai ser zero e vai ser igual a... bem, aí ele colocou a parcela AI dessa soma, né, nas duas partes, mas na outra ele colocou a parcela AJ e AI e depois as parcelas AJ e AI de novo, e por fim a parcela AJ mais AJ, tá certo? Que é justamente essa soma dessas matrizes, dá exatamente essa matriz aqui, né? Que você tem AI, você deixa o AJ fixo aqui, e aí você tem AI mais AI, esquece o AJ, depois você tem AJ mais AI, e depois você tem AI mais AJ, né? Ou seja, vai ser esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse e depois esse com esse, pelo fato de que o determinante vai ser linear em cada uma das entradas. Então, no caso, a gente pegou duas aqui, deixou as outras todas fixas e fez a linearidade só nessas duas. E aí você tem toda essa soma. Ora, mas o que acontece é que essas duas são iguais, né? Essa aqui e aqui são iguais, então esse determinante é nulo, esse determinante aqui desaparece, e aqui também as linhas são iguais, portanto esse determinante aqui desaparece, e aí o que fica é o determinante em que o AJ e o AI trocou de posição, né? Você tem, bem, tá, inclusive aqui estão iguaizinhos, né? Um tem que ser I, outro tem que ser J no sentido contrário. Aqui, sei lá, digamos que aqui seja AI, AJ, oi. O Gabriel no chat está com uma dúvida. Ele perguntou se o I e o J, se deveria ser I, J e depois JI. Perguntou aqui no chat. Eu acho que é exatamente o que eu estou dizendo agora, né? É IJ e depois JI mesmo. Tá certo? Ah, é. Era o que eu estava falando agora. Tá errado aqui, tá? É IJ, depois JI. Porque é exatamente assim, distribui, né? É AI com AI com AJ,
depois a J com a I e depois a J com a J. Então aqui é a I, a J e depois a J, a I. E aqui a J, a J. Os que são iguais desaparecem. Aí esses daqui são diferentes só pela posição, né? A troca das duas linhas. Então, como isso é zero, aí passa um para o outro lado, aí um fica menos o outro, né? Um fica menos o outro. Portanto, o determinante em que você tem a I e a J é menos o determinante onde você tem a J e I, e isso demonstra o resultado. Isso demonstra o que a gente queria provar. Certo? Entendido? A demonstração parte disso. Ele diz que está usando a proposição 2 para eliminar essa linha e a primeira, né? Onde são iguais. E essas daqui a posição é diferente. A I, a J, a I. Aí, consequentemente, um é menos o outro. Aí, nota, a propriedade P3 costuma ser assim enunciada. Se trocarmos entre si duas linhas de uma matriz A, o determinante muda de sinal. Decorre daí, não faremos a demonstração, que se sigma é uma permutação das linhas do AI do A1 até o AJ, né, dessa matriz aqui, então o determinante, onde você troca a posição das linhas usando essa sigma, ele vai ser exatamente o sinal do determinante, tá certo? Do determinante sem mudar de posição. Você vai mudar, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que se você mudar as linhas uma só vez, por exemplo, você muda o sinal. Mas se você mudar duas vezes as linhas, então você voltou para o sinal anterior, porque você vai ter uma permutação, na verdade uma transposição, depois outra transposição. Como toda transposição tem sinal menos 1, então ficaria menos 1, menos 1, então daria 1. Aí se você trocar as linhas 3 vezes, então você muda de novo o sinal. Ou seja, se você tem uma permutação que tem sinal negativo, aí você muda de sinal conforme a quantidade de vezes que você muda. Porque lembre-se que a gente provou aqui que toda permutação é um produto de transposições. E mudar só duas linhas de posição é fazer uma transposição, né? Mudar esses índices aqui apenas um par deles. Você fez uma só transposição. Aí quando você muda duas vezes as linhas, você fez duas transposições. Então o sinal fica menos 1 vezes menos 1, portanto 1. Logo, na verdade, demonstrar isso que ele está falando aqui é repetir esse resultado aqui N vezes, né? Repetir tantas vezes quantas você quiser. A quantidade de vezes que for necessário. Ou melhor, a quantidade de transposições cujo produto dá a permutação sigma. Ele diz aqui, sugestão para o leitor, fazer a demonstração usar o teorema 1. Bem, estamos no finalzinho do curso, já estamos todos cansados, né? Então não está no exercício também, nos exercícios não tem nenhum pedido desse, então não vou exigir isso de vocês, mas se quiserem fazer por prazer, né, e quiserem perguntar, podem perguntar à vontade sobre a demonstração que fizerem. E propriedade 4, mais uma vez você pega a matriz A com as linhas A1 até a N, então vale sempre a seguinte igualdade. O determinante dessa matriz ele pode ser substituído pelo determinante em que você pega as linhas A1 até a linha AI-1 e no lugar da linha AI, o que você faz? Você substitui a linha AI por uma soma em que você pega a linha AI mais o múltiplo, pega um número, multiplica uma outra linha AK e soma com a linha AI. Você pode fazer isso que o determinante não muda de sinal. Não importa qual seja o número que você usar aqui, tá certo? E isso daqui é o escalonamento, é o que a gente já fez. É o escalonamento. Ele está dizendo o seguinte, que se você tem uma matriz qualquer, essa matriz está aqui cheia de linhas, linha A1, A2, etc. Aí você chega numa certa linha AI e sabe-se lá por que você não quer mais essa linha AI. Aí você, bem, as outras linhas não importam até chegar na linha AN. Mas por algum motivo você, por exemplo, não quer esse primeiro número aqui. O número que está aqui você quer que seja 0, por exemplo, que é o que a gente faz no escalonamento. Então ele está dizendo que eu posso substituir. Eu estou com a determinante A1 até a N e no meio deles tem uma linha chamada AI, né, essa linha AI.
eu posso, no lugar da linha AI, colocar uma linha que vai ser AI mais K vezes, melhor, alfa K vezes uma linha AK. Então eu tinha uma outra linha AK em qualquer lugar por aqui, aí eu substituo essa linha, quer dizer, essa linha eu deixo ela no mesmo lugar, mas eu substituo a linha AI por ela mesmo mais K vezes, alfa K vezes essa outra linha AK. Então é uma linha que é substituída por ela mesmo mais um múltiplo de uma outra linha. É exatamente isso que a gente usa para fazer o nosso escalonamento. Quando a gente quer zerar aqui, a gente procura um número que multiplique a linha AK e quando some com a primeira entrada do AI, o resultado dê zero. É isso que a gente faz no escalonamento, né? E é essa propriedade que nos garante que isso é verdade. Bem, a prova decorre de P1 e P2 e fica como exercício. Como eu disse, ele não fez as demonstrações, ele só passou tudo como exercício. Mas nesse caso daqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a prova decorre de P1 e P2. Então, o que diz P1 e o que diz P2, para ver se a gente pelo menos tem uma ideia da demonstração. Bem, a P1 diz que a gente consegue, se tiver como fazer uma soma, né, de duas, então a gente pode substituir o determinante pela soma dos determinantes. Então, de fato, ele já está dizendo, falando aqui da soma. Veja que tem a ver com o que a gente está falando agora, porque nessa nossa propriedade 4, eu estou substituindo a AI por uma soma, que vai ser AI mais o produto de um certo número por AK. Então, a propriedade 1 vai ajudar a gente a substituir AI por uma soma, tá? E a propriedade 2... Passou um carrinho barulhento aqui. E a propriedade 2 diz que se duas linhas são iguais, então o determinante é nulo. Bem, de qual forma a gente vai usar? A 1 a gente vai usar para somar, e a 2 nos permite, por exemplo, pensar em um número que pudesse fazer com que eu tivesse duas linhas iguais, tá certo? Então eu posso pensar em um número que multiplique a K olhando para AI. Apesar que o resultado vale para qualquer número, então eu posso escolher o número que eu quiser na hora do pensamento da nossa demonstração, tá? Bem, se quiserem pensar a demonstração, fiquem à vontade, podem perguntar também. Mas repito, os exercícios que vêm à frente são praticamente de utilização das propriedades e não de demonstração delas. Então, não vou me preocupar muito, porque sei que não vai atrapalhar vocês fazerem os exercícios. E por fim, mais uma vez, fica como exercício, determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Bem, intuitivamente também é fácil de aceitar, porque como nós já dissemos, o que a gente faz quando a gente vai calcular um determinante? A gente está lá com uma linha, melhor, vou colocar aqui 3 linhas, o que a gente faz? A gente pega um elemento daqui, depois um elemento daqui, da segunda, um elemento da terceira e assim por diante. Bem, se você faz a transposta, na hora que você transpõe essa linha para essa coluna, o elemento continua o mesmo. Na hora que você transpõe essa linha para essa coluna, esse elemento vai vir aqui para baixo. Na hora que você transpõe essa linha para essa coluna, esse elemento vai vir para aqui. Então, no final, os elementos eles só mudam de posição, mas o produto é o mesmo, certo? Porque você transforma a linha por coluna, mas as escolhas que você faz para multiplicar, né, elas continuarão sendo sempre as mesmas, não importa se você faz isso por linha ou se faz isso por coluna, tá certo? Então eu poderia ter dito, por exemplo, que eu vou fazer as escolhas aqui por coluna. Eu falei que estou fazendo as escolhas por linha, peguei o primeiro nessa, o terceiro nessa e o último nessa. Mas se eu tivesse falado por coluna, eu poderia dizer assim: peguei o primeiro dessa coluna, o último dessa coluna e o segundo dessa coluna. O resultado, consequentemente, vai ter que ser o mesmo, porque as opções que eu tenho sempre serão as mesmas, sempre serão os mesmos elementos, as mesmas linhas e as mesmas colunas e o mesmo procedimento. Ou seja, quando eu escolho dessa coluna daqui, da primeira, eu não posso mais escolher nenhum dessa coluna, eu tenho que escolher já das outras colunas. Quando eu pego dessa coluna daqui, olha, peguei esse na primeira linha, peguei esse na última linha, já não posso mais pegar nenhum, nem na primeira linha, nem na última linha, tenho que pegar na linha do meio. Então o procedimento é o mesmo,
não importa se você olha por linha ou por coluna. Então isso nos leva a entender que o determinante de A e o determinante da transposta são os mesmos. Isso quando a gente olha para as permutações. É essa a ideia que surge quando está se fazendo a demonstração. Bem, então temos 5 propriedades estabelecidas. Vamos a um exemplo, né? Os exemplos ajudam muito. A não ser aquele exemplo 3 lá, que até agora não me ajudou em nada, mas vamos lá. O exemplo a seguir mostra como a propriedade P4 para colunas pode ajudar no cálculo de um determinante. O que ele vai fazer aqui, de agora em diante, é escalonar por coluna. Ele está usando a propriedade P4, ou seja, aquela que diz que eu posso substituir uma linha AI por uma linha ela mesma, mais um múltiplo de uma outra. Ele está dizendo aqui por linhas, mas eu posso fazer por coluna e vai dar no mesmo. Tá? Vai dar no mesmo. É exatamente a mesma coisa. Ele vai fazer um escalonamento por coluna. Veja o que ele fez. Vamos ver. O exemplo a seguir mostra como a propriedade P4 para colunas pode ajudar no cálculo de um determinante. Então ele está aqui com a matriz A. Eu acredito que ele queira calcular o determinante, não é isso? Deixa eu ver aqui. Ele vai calcular o determinante e vai dizer que o determinante aqui é menos 4. Mas para facilitar ele calcular esse determinante, ele vai zerar todos os elementos da linha, tá certo? O que ele vai fazer é o que a gente faz no escalonamento. Ele vai fazer uma escadinha. Então, deixa eu apagar, ficou uma escada horrível, né? Que degraus mal feito. Ele fez uma escadinha. Certo? Assim como a gente faz por linha, ele fez por coluna. Ou seja, ele pegou esse 1 e zerou todo mundo que está aqui. Depois pegou esse menos 11 para zerar esses dois e esse daqui para zerar esse daqui. É exatamente esse o procedimento que ele está executando. No caso, é o uso da propriedade 4 para colunas. Vamos ver. Vamos ver como ele fez. Ele fez somando-se a segunda, ou seja, vamos somar aqui nessa coluna. A primeira coluna multiplicada por menos 5, obtemos a matriz. Então, ele multiplicou por menos 5 esse 1 e somou com esse 5, deu 0. Né? Então, 5 vezes 3, 15, mas, na verdade, menos 5, né? Menos 5 vezes 1 dá menos 5, com 5, 0. Menos 5 vezes 3, menos 15, com 4, menos 11. Menos 5 vezes 1, menos 5, com 2, menos 3. E menos 5 vezes 0, 0 com 3 dá 3. Pronto, foi isso que ele fez, obtendo esse primeiro 0. Aí, que tem o mesmo determinante que A por causa da propriedade 4, mas não é A. De fato, essa matriz já não é mais a outra. Aí, em seguida, substituímos a terceira coluna pela diferença entre a terceira e o dobro da primeira coluna, desta mesma matriz, desta última matriz, ou seja, ele quer zerar esse 2, então o que ele faz? Ele multiplica por menos 2 aqui e soma com essa. Né? Por isso que ele chamou de diferença entre a terceira e o dobro da primeira. Bem, vamos ver. Multiplica por menos 2 aqui e soma com o 2 dá 0. Tá certo? Menos 2 vezes 3, menos 6. Soma com 2 dá menos 4. Menos 2 com 1 dá menos 1 e 0 com 1 dá 1. Pronto, foi o que ele fez. Ele zerou essa. Aí, substituindo nesta última matriz sua quarta parte, ou melhor, sua quarta coluna, pela diferença entre ela própria e a primeira coluna, temos. Bem, ou seja, ele está dizendo a você o seguinte, ele quer zerar essa e os números são iguais, então é só você fazer menos 1 vezes esse e somar com esse. Então ele está dizendo que você vai somar a coluna pela diferença com ela própria, ou seja, vai multiplicar por menos 1 essa com essa. Então vai ser menos 1 vezes 1 dá menos 1, soma com 1 dá 0, menos 3 com 0 dá menos 3, menos 1 com 2 dá 1 e 0 com 3 dá 3. Aí em seguida multiplicamos a segunda coluna por menos 4 sobre 11 e somamos com a terceira coluna.
e depois multiplicamos a segunda coluna por menos 3 sobre 11 e somamos com a quarta coluna. Ele está dizendo que quer zerar esse elemento e quer zerar esse elemento. Então, quando ele multiplica por menos 4 sobre 11 esse menos 11, vai dar mais, né? E vai cancelar o 11 com o 11, então vai dar mais 4. Quando ele somar com o menos 4, vai dar 0. Então, ele faz isso aqui, 0, multiplica por 0, dá 0, soma com o 0, dá o próprio 0, não altera a primeira entrada. Quando ele multiplicar por menos 4 sobre 11, vai dar 4, vai somar com 4, vai dar 0. E quando ele multiplicar menos 4 sobre 11 vezes menos 3, bem, ele vai multiplicar menos 4 sobre 11 vezes menos 3, vai dar, bem, vai dar mais, né? E 4 vezes 3 vai dar 12. Então, vai dar 12 sobre 11. Vai dar 12 sobre 11. Mas ele soma com quem mesmo? Ah, perdão. Sim, vai dar 12 sobre 11 quando ele multiplica menos 4 sobre 11 vezes menos 3. Mas ele vai somar isso com menos 1. Então, ele vai somar isso com menos 11 sobre 11. Então, se ele vai somar isso com menos 1, que é o menos 11 sobre 11, isso vai dar 1 sobre 11. Então, no lugar desse menos 1 aqui vai estar 0. Aqui vai estar o 1 sobre 11. E quando ele multiplicar menos 4 sobre 11 vezes 3, bem, vai dar menos 12 sobre 11. E aí ele vai somar com 11 sobre 11, que é o número 1. E aí isso vai dar menos 1 sobre 11. Então, no lugar desse daqui, ele vai colocar o menos 1 sobre 11. Então, vai estar 0, menos 1 sobre 11, ou melhor, 1 sobre 11 menos 1 sobre 11. Vamos ver se a gente acertou. Vamos para a próxima página ver as contas dele. Olha aqui, certo? 1 sobre 11 menos 1 sobre 11. Era o que a gente tinha de expectativa de que acontecesse. Aconteceu de fato. Tá? Beleza. Então foram esses números aqui que foram alterados para esses outros. Aí agora quando ele multiplica menos 3 sobre 11. Ah, tá. É porque ele quer zerar essa aqui agora, né? Vamos ler as contas. Ver se faz sentido as contas dele, se elas estão certas. Ele agora quer zerar esse daqui. Então ele multiplica, bem, multiplica por 0 e soma com 0, vai dar 0 aqui. Agora multiplica menos 3 sobre 11 vezes menos 11 sobre 11, vai dar 3. Ele vai somar aqui e aqui vai ter que dar 0. Aqui vai dar 0. Se desaparecer, vai dar 0. Agora, quando ele multiplicar o menos 3 sobre 11 vezes o menos 3, isso vai dar 9 sobre 11, né? 9 sobre 11. E o menos 3 sobre 11, melhor, 9 sobre 11 somado com esse 1, o 1 é 11 sobre 11. 11 sobre 11. 9 sobre 11 mais 11 sobre 11 vai dar 20. 20 sobre 11. Não é isso? Então, no lugar desse daqui vai estar 20 sobre 11. Opa, não era para apagar. Aqui vai estar 20 sobre 11 e aqui vai estar 0. E por fim, menos 3 sobre 11 vezes 3 vai dar menos 9 sobre 11. Menos 9 sobre 11. Aí eu quero somar com esse 3. Quanto sobre 11 é isso, hein? Para dar 3 é 33, né? 33 sobre 11. Isso dá 3. Esse 3 daqui. Então vai dar, tiro 9 de 33, é o mesmo que tirar 6 de 30, né? Dá 24 sobre 11. Pronto. Então minha expectativa é que nesse lugar aqui esteja 24 sobre 11, aqui esteja 20 sobre 11 e aqui esteja 0. É isso que deve ser o próximo passo. Vamos ver se é. Repito, 20 sobre 11 e 24 sobre 11, né? É isso que a gente espera que esteja aqui. Opa, aqui. 20 sobre 11 e 24 sobre 11. Ok? Então, verdade, as contas dele estão corretas. Ok. Aí, depois de feito essas contas, o que ele nos diz? Ele nos diz que a gente agora vai zerar. Bem,
Precisa zerar esse elemento, né? É o último que falta da escadinha. Falta só tirar esse 20 sobre 11 aqui. E o que eu tenho é 1 sobre 11. Então está na cara que eu multiplico por menos 20, né? E somo com esse. Aqui vai dar 0. Bem, aí quando eu multiplicar por menos 20 aqui, vai dar 20 sobre 11, que eu vou somar com 24 sobre 11. Vai dar 44 sobre 11, e 44 sobre 11 é 4. Então aqui no final tem que ficar 4, e aqui desaparece, vai dar 0. É o que acontece aqui, ó, 4. Pronto. Aí depois dele ter feito esse escalonamento todo, o que a gente sabe? Ora, se o determinante é você sair escolhendo um elemento de cada linha e fazendo o produto, é claro que nos momentos em que eu pegar esse 0 ou esse na primeira linha, esse produto vai dar 0. Então, todas as situações em que eu pego um desses 0 vai dar 0. Então, na primeira linha, o único resultado que pode funcionar é na hora que eu pego esse 1. Então, quando eu for fazer o produto, para achar o determinante, a primeira escolha que eu tenho que fazer é desse 1, porque qualquer um dos outros vai ser nulo, não tenho que calcular. Aí na hora que eu vou pegar o elemento da segunda linha, se eu pego 0 ou 0, não vai mudar nada, então não vou pegar 0. Eu vou ter que pegar alguém que não seja 0 para significar alguma coisa no valor final, né? Então eu não posso pegar esse porque eu já peguei o da primeira coluna, então eu tenho que pegar esse. Então meu determinante vai se configurando assim, é o produto do 1 vezes o menos 11. Aí na hora de pegar o cara da terceira linha, eu não posso pegar esse. Porque se eu pegar esse, não adianta nada, é 0, não vai contribuir em nada no meu determinante. Mas eu também nem posso pegar esse nem esse. Porque esse eu já peguei na primeira coluna, esse eu já peguei na primeira coluna. Eu vou ter que pegar esse número aqui para colocar no meu determinante. Aí na hora que eu vou pegar um cara da última linha, eu não tenho como pegar esse, porque já peguei da primeira coluna, nem esse, eu tenho que pegar esse. E aí eu concluo que o nosso determinante é só o produto da diagonal principal. Mas nem precisava pensar isso tudo, tá? Porque nós já provamos que se a matriz ela é triangular, ou seja, se um dos lados da diagonal principal é todo feito com zeros, então o determinante é o produto da diagonal principal. Tanto se os zeros estiverem acima, como se os zeros estiverem abaixo. Bem, aí quando você faz esse produto, você tem 4 vezes 1, 4, né? E você tem menos 11, que multiplica 1 sobre 11 e dá menos 1. Então dá menos 4, que é o determinante que ele calculou aqui. Bem, assim você escalonou por coluna e conseguiu facilitar o cálculo do seu determinante. Bem, os exercícios que são propostos são exercícios dessas coisas. Exercícios disso que foi falado aqui, dessas propriedades. Não tem muita coisa, não. As provas que ele pede aqui são provas de determinantes específicos, né? Determinante de ordem 3, são determinantes que são possíveis de calcular, não tem muita questão bem abstrata para dar trabalho a vocês, não. Só volta a dar trabalho quando vai falar de novo daqui em diante de cofatores. Então, para mim, a nossa prova termina aqui, nesse exercício 9, mais os 7 exercícios que já está combinado. Ok?